Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui ao canal INSS. Mais um vídeo explicativo sobre os seus benefícios, sobre a sua aposentadoria, sua pensão. E hoje tenho informações a respeito do 14º salário INSS, o benefício mais esperado do ano, a respeito também do 13º salário antecipado. Pessoal, vamos lá. Ó, por falar nisso, eu peço para você que é aposentado, pensionista, todo mundo ficar atento aqui nesse vídeo até o final, porque eu vou trazer uma informação muito importante para vocês relacionada ao 13º e ao 14º salário. Inclusive, já tem bancos antecipando o 13º salário, eu vou estar explicando para vocês sobre isso. Vou falar sobre as datas, sobre os planos do governo e principalmente sobre uma nova informação e muito boa, por sinal, em relação ao 14º salário. Para quem não acreditou na luta e achou que por ser um mês em que o Congresso está em recesso, não haveria nada sobre o 14º salário, sobre o 13º salário, nenhuma decisão a ser tomada, se enganou, porque o governo está tomando decisões, o Bolsonaro está sancionando várias leis, inclusive eu trouxe para vocês aqui, autorizaram já o calendário do PIS/PASEP, do pagamento dobrado, eu trouxe para vocês também, ele está assinando várias leis importantíssimas, está assinando medidas provisórias que após o Congresso voltar de recesso, o Congresso pode mudar essas medidas provisórias em votação no Congresso, mas até lá muita coisa está rolando, muita coisa está acontecendo e você, aposentado e pensionista, precisa ficar por dentro de tudo isso. Então eu quero te atualizar aqui hoje, por isso que eu trouxe essa informação aqui para vocês, tá? E hoje eu trago duas notícias quentinhas do forno relacionadas ao 13º salário e também ao 14º salário do INSS. Então fiquem comigo, todo mundo junto aqui até o final do vídeo. Se você é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu sou a Ana Paula e você está no canal Alô INSS, o canal amigo do aposentado e pensionista. Esse canal aqui, para quem não conhece, é um canal exclusivo de assuntos previdenciários, tá bom? Tudo que você precisa saber relacionado à sua aposentadoria, sua pensão, os tipos de revisões, como aumentar o valor da sua aposentadoria, como corrigir um erro de cálculo, como conferir se tá certo. Isso daqui a gente traz aqui no canal de forma gratuita. Serviços, orientações, informações que muitas vezes você teria que pagar um advogado para poder ter acesso. Aqui você tem de graça, é só se inscrever no canal. Então, se você ainda não é inscrito, não perca mais tempo, clica aqui embaixo, botão inscrito, inscreva-se em vermelho, clicou, estará inscrito e aí toda vez que eu postar vídeo novo, você ficará sabendo. Quero agradecer a todos os inscritos do canal pela companhia. Todos os dias o Alô INSS está aqui na parte da manhã, às 7h30 da manhã. E na parte da tarde eu trago outro vídeo, assim como agora que eu estou aqui com vocês nessa tarde de hoje, trazendo conteúdo de utilidade pública, trazendo notícia bombástica que acaba de sair sobre o 13º salário com data antecipada. Antecipada agora, já a partir inclusive de janeiro, eu tenho informações sobre essas antecipações e eu vou trazer para vocês. E também o 14º salário, que o primeiro pagamento, inclusive, já tem aí mudança de data, já pode ser uma nova data aí o 14º salário, eu vou trazer para vocês também. Então, é muita novidade, é muita informação chegando e eu estou sempre aqui trazendo o melhor conteúdo para você aposentado e pensionista. Então se inscreva no canal que é de graça, deixa o like aí no vídeo, pessoal, quero bastante joinha, que eu tenho informação boa hoje para trazer para vocês e olha, notícias de primeira mão para você aposentado, hein? Vamos lá, pessoal, comenta aqui para mim também de qual cidade e estado você fala e qual é o tipo de benefício previdenciário que você recebe. Você é aposentado, é pensionista, é auxílio-doença, é DPC-LOAS, é servidor público? Vai deixando aí nos comentários que eu quero conhecer quem é que tá aí do outro lado da telinha conversando comigo, tá bom? A primeira notícia que eu já vou compartilhar aqui com vocês é sobre o INSS, o pagamento de vocês já agora de janeiro. Presta atenção, porque eu vou trazer inclusive não só o salário de vocês, mas também vou falar com quem recebe o teto do INSS. Tem alguém aí que recebe o teto do INSS? Sim ou não, pessoal? Vai comentando aí, vai deixando aí nos comentários, porque eu tenho aqui informações direta do INSS referente aos pagamentos desse mês, que inclusive a folha já começou a ser processada. Vai comentando aqui para mim se você já está enxergando os novos valores no seu extrato de pagamento. Tem alguém que está enxergando os novos valores, pessoal?
Sim ou não? Vai comentando aí para mim. Tem alguém que está enxergando os novos valores do INSS, porque a folha está sendo processada e provavelmente até o final dessa semana é a previsão para que você consiga enxergar os valores que você já vai receber agora no mês de janeiro. E eu já vou explicar para vocês algumas mudanças, porque para você não ser pego de surpresa dentro dessa folha e você conseguir entender bem os valores de fato que você precisa receber dentro desse pagamento de janeiro, tá? Então, olha só, pessoal, vamos lá. Anualmente, vocês sabem que vocês têm um direito a um reajuste corrigido com base na inflação. Isso não é novidade para ninguém. Eu venho trazendo para vocês, inclusive o presidente Jair Bolsonaro publicou a medida provisória na qual determina que o valor do salário mínimo seja de R$ 1.212, né? Então eu trouxe para vocês aqui a medida provisória, a gente fez a leitura, tá tudo certinho, um reajuste aí que totalizou 10,18% de aumento, porém, esse aumento, ele não é um aumento real. Qual que é a diferença? Por que fala que não é um aumento real, né? Muita gente pergunta. Porque o aumento que o governo está dando dentro dessa previsão, dentro dessa medida provisória, pessoal, é um aumento com base na inflação, com base no INPC. É um cálculo que eles fazem que, na minha opinião, eu nunca consigo chegar nesse percentual que eles estabelecem de acordo de fato com tudo que tá aumentando, que eu sinto no meu bolso, né? A gasolina, eu olho, aumentou 50%. Eu vou olhar o arroz, a farinha, tudo aumentou 30%. Eu vou olhar a carne, aumentou 40%. O gás de cozinha dobrou 50%. Então, eu não consigo achar por que só 10%, né? Para mim, o cálculo, se fosse mesmo em média, com uns aumentando 40%, outros 30%, outros 50%, outros 100%, como aconteceu, né? Chegaria aí pelo menos 30%, 40% de reajuste. Mas não, o governo determina que dentro do cálculo que eles fazem, diversos cálculos que abrange rico, pobre, todo mundo, deu aí essa média de 10,18%, porém, vai ser publicada a oficialização referente ao que foi fechado de fato. E aí, com base nisso, pessoal, o governo assinou ele já deixa adiantado uma previsão, porque se essa previsão for muito diferente do que de fato foi fechado no ano passado, ele pode fazer uma correção a qualquer momento, igual fizeram lá no ano de 2019, no ano de 2020, tá? E aí, o que acontece, então, relacionado aí ao salário de vocês agora dentro desse mês? Então, já está confirmado que dentro desse mês de janeiro, a partir do dia 25 agora de janeiro, vocês irão pegar um valor, quem recebe um salário mínimo irá receber o valor de R$ 1.212. Quem recebe acima é um outro cálculo também, porém você consegue já ter essa base que vai dar quase na mesma dos 10% de reajuste. Aplica 10% em cima do seu salário, você já vai saber aí quanto que você vai pegar nessa folha de janeiro sem surpresas, tá? O pessoal que recebe o teto do INSS, com esse novo percentual, a previsão de receber o salário nesse mês, o novo teto, passa de R$ 6.433, que é o que vocês já recebem, para R$ 7.088,51. Então, a galera aí tá tendo bastante aumento no teto, mas é um aumento que não é real. Ele não dá um aumento no seu poder de compra. O máximo que ele faz é igualar o poder de compra para que você tenha a mesma qualidade de vida que você tinha no ano anterior. Só que isso a gente sabe que não vai fazer sentido para nós, né? Porque, igual eu trouxe, o salário mínimo está sendo reajustado só 10%, porém a gente sabe que aumenta tudo que a gente compra mais do que 10%. Então a gente sabe que não tem como manter aquele padrão de vida que tinha no ano anterior. E por isso é algo fictício, né? Só fica bonito ali no papel, na prática é de outra forma que funciona. E só para vocês verem aqui a evolução do teto do INSS de 2011 para 2020, olha que interessante. Em 2011, o INSS, o teto era R$ 3.691. Em 2012, ele passou para R$ 3.916. Em 2013, para R$ 4.159. 2014, R$ 4.390. Em 2015, R$ 4.663, 2016, R$ 5.189, 2017, R$ 5.531, 2018, R$ 5.645, menor reajuste aí, né, de 2017 para 2018 comparado aos outros anos.
2019, R$ 5.839,45. 2020, R$ 6.101,06. 2021, R$ 6.433,57. E agora 2022, R$ 7.088,51. Esse é o novo teto, o novo piso do INSS. E o salário de vocês, ele tem esse reajuste, pessoal. E o que acontece, né? Muita gente pergunta, Ana, o que eu devo fazer para me aposentar com o teto do INSS ou para corrigir minha aposentadoria? Eu vou explicar para vocês como que funciona em relação ao INSS, o teto, para você que quer receber esse valor em 2022, tá? Se o contribuinte possui o tempo de contribuição acima do exigido pela Previdência Social, você já tem a possibilidade de receber um valor aí com base no teto do INSS. Mas isso não é tão simples como se imagina. Tem aqui, eu vou explicar só assim para vocês entenderem que no caso das aposentadorias, os segurados eles devem manter suas contribuições anualmente sobre 20% do teto, tá? Em 2021, por exemplo, os segurados tiveram que contribuir mensalmente com o valor de R$ 1.286,71, pois o teto do INSS ficou em R$ 6.433,57. Além disso, o valor a ser recolhido vai depender do tipo de contribuinte e também do seu salário de contribuição. Então, no entanto, é importante ressaltar ainda que mesmo fazendo as contribuições sobre o teto máximo, não é garantido que será pago o valor integral do teto do INSS 2022, devido às mudanças que foram feitas pela reforma da Previdência e que acabou impactando todas as modalidades da aposentadoria. Desde 2019, o INSS ele passou a considerar a média das contribuições realizadas desde o ano de 1994, que foi aí após o Plano Real. E ele estabeleceu as regras de transição para a aposentadoria, tá? O que acabou dificultando que os segurados atingissem o teto do INSS. Também foi estabelecido que as mulheres precisam ter pelo menos 35 anos de contribuição para atingir o teto e os homens devem contribuir por 40 anos. A orientação é você fazer um planejamento e, se possível, contar com o apoio de um advogado previdenciário que poderá fazer os cálculos sobre o tempo de contribuição sobre o teto do INSS, além de descobrir qual é o tipo de aposentadoria que é mais benéfica, no caso que varia para cada trabalhador. Então, o seu caso ele tem que ser investigado de forma particular, ou seja, individual. Tem que olhar seu caso, todo o seu histórico de trabalho, todas as contribuições que você fez, se você já é aposentado e quer uma revisão, e se de repente dá para encaixar, porque você sabe que dependendo do ano que você se aposentou, você pode aí encaixar alguma contribuição que você trabalhou na época e não entrou na sua aposentadoria, ou que você prestou um serviço autônomo, né, e precisa incluir a contribuição, você pode fazer essa contribuição, inclusive com base no teto, para aumentar o valor da média da sua aposentadoria e pedir uma revisão. Só que isso não é tão simples assim, né? Tem que olhar todo o seu histórico e entender, com base no ano que você se aposentou, o tipo de benefício que você se aposentou, se você vale a pena fazer essa contribuição única para poder aumentar aí, reajustar o seu valor de aposentadoria, né? Com base na lei. E para isso eu sempre oriento você procurar um advogado previdenciário, que é quem é especialista para te ajudar nesse assunto. Mas tem muita gente que usou, inclusive depois que eu comecei a trazer aqui no canal o milagre da contribuição única para quem já é aposentado, né, de fazer aquela única contribuição sobre o teto e passar do R$ 1.100 para R$ 3.400 de aposentadoria, muita gente fez, entrou com a ação, ganhou, entrou com recurso, ganhou. Mas porque a pessoa, dentro da análise, ela de fato fazia sentido, ela tinha os direitos. Então, você sabe que o negócio existe, você sabe que é possível fazer isso. Agora, o que você precisa fazer? Pedir um advogado previdenciário com base nessas explicações?
verificar se você se encaixa dentro do milagre da contribuição única, dentro das revisões que existem dentro do INSS, os erros que o INSS veio cometendo, né, de erro de teto, erro de conferência, erro de data de início de benefício, erro de não incluir contribuição, enfim, são vários inúmeros erros. A maioria dos aposentados aí tem direito à revisão, a corrigir valores para maior, mas não sabe por falta de informação, porque isso você não vê na mídia, isso você não vê na televisão te mostrando, né, o jornal falando toda hora. Então é algo que você encontra aqui no INSS, porque nós somos um canal especialista focado no benefício previdenciário, no aposentado. Então, tudo que for relacionado a você, relacionado ao seu benefício, que te dê a oportunidade de reajustar o seu benefício, a gente vai estar trazendo aqui, só que a gente não sabe o caso individual de cada um. Então, a gente traz dessa forma mais generalizada para que você compreenda que existem situações e alternativas e possibilidades, e aí, com base nessa informação, você possa ir atrás de um advogado que vai te orientar, te ajudar a conferir o seu cálculo, e aí você vai ver se você tem direito ou não. Não é à toa que o número de precatórios só vem aumentando, não é à toa que o governo quis parcelar os precatórios, porque fala que a dívida tá dobrando de ano para ano, né? Do 2020 dobrou praticamente o ano de 2019, 2021 dobrou praticamente o ano de 2020, e agora 2022 o valor também dobrou o que era do ano passado, tá só dobrando ano por ano. Vai chegar uma hora que o governo não vai conseguir dar conta de pagar o tanto de precatório. Por quê? O que são os precatórios? São os valores que você tem direito retroativos, que o governo te pagou valores inferiores a vida toda, e ele tem que te reembolsar tudo que ele te pagou inferior se você ganhar na justiça. E aí, quando é acima de 60 salários mínimos, a dívida do governo com você se chama precatório. É um valor muito alto para o governo e ele chama de precatório. Por isso que ele fica aí nessa situação precária, né? A gente fala, e diz que não tem dinheiro para pagar. Mas você vê, por que ele está aumentando o número de precatórios? Porque as pessoas estão começando a ter acesso às informações através da internet, estão indo atrás de advogados e confirmando a informação, conferindo o seu cálculo individual, estão agindo quando entram com a ação na justiça e estão ganhando a ação. Então, com base nesses ganhos de ação, a pessoa ela tem o que é de direito, e aí por isso que está dobrando. Cada ano que passa, mais pessoas ganham, mais processos estão entrando na justiça e mais os juízes estão avaliando os casos. Então, informação é poder, não esqueça disso, vá atrás dos seus direitos, você pode ter direito a muita coisa. E no mês de maio desse ano, não esqueça que o INSS vai pagar o último lote automático, você nem sabe, mas ele está fazendo uma conferência, ele pode estar fazendo uma análise, uma revisão do seu benefício sem você saber, por causa do artigo, da revisão do artigo 29. E esse ano, desde 2013, ele paga todo mês de maio, e esse ano, no mês de maio, vocês vão ter aí, quem tem direito a essa revisão do artigo 29, vai pegar mais de R$6.000, porque no ano passado ele pagou as pessoas que tinham direito até R$6.000 de diferença. Esse ano são as pessoas que têm mais de R$6.000 de diferença. Cada ano ele paga um limite, até um limite para as pessoas. E esse ano vai ser o último lote automático, né? Quem tem direito à revisão e não recebeu o valor mesmo assim no automático, pode solicitar uma revisão para o INSS de forma manual. Como assim de forma manual? Você solicitar, você entra lá no INSS e solicitar no requerimento revisão. Só que você tem que ter certeza que você tem direito. E a revisão do artigo 29 foi uma falha que aconteceu entre 2002 e 2009 de pessoas que recebiam benefício que era por motivo de invalidez, seja aposentadoria, pensão, auxílio-doença, e essas pessoas, elas receberam dentro desse período o valor errado, porque o INSS esqueceu de subtrair as contribuições de menores valores do seu cálculo médio de benefício. Então, o seu benefício saiu menor. Se ele tivesse excluído as menores contribuições, conforme diz a lei, só pegado as maiores contribuições, a média das maiores contribuições, você teria recebido um valor maior. Então, a maioria das pessoas que receberam benefício dentro desse período foram lesadas. E aí, o que acontece? Na época, muita gente cessou o benefício. E aí, essas pessoas que cessaram o benefício ficaram sem ter o retroativo, porque quem estava com a folha ativa foi recebendo. Quem não era com a folha ativa não recebeu. Então, ele teve que pagar entre um acordo homologado
com o Ministério Público Federal, a DPU, que é a Defensoria Pública da União, mais o advogado, o Sindicato dos Aposentados, todo mundo fez um acordo junto com o INSS e o governo para que ele pagasse a partir daí de forma automática a revisão de todas essas pessoas. Então você pode ser um desses felizados que vão receber esse ano mais de R$6 mil referente ao artigo 29, revisão automática. Então, essa é um exemplo, mas tem tantos outros tipos de revisões, tem tantas outras formas de você ter um valor a mais, de que é seu de direito, com base nas leis, nas reformas, nas lacunas. É só você ficar atento ao canal. Por isso que se você ainda não é inscrito, eu reforço o convite para você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, tá bom, pessoal? Muita gente não tem essa informação, você consegue ajudar. Compartilha no grupo de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de todo mundo, para que todo mundo tenha acesso a essas informações. E agora, eu quero trazer mais uma notícia, a gente já vai falar do 14º salário, inclusive tem uma surpresa aqui no 14º, hein? Eu trouxe para vocês o vídeo aqui do deputado Ricardo Silva, eu trouxe para vocês aqui o do Vicentinho, eu trouxe para vocês aqui do Pompeu de Matos, eu trouxe para vocês aqui, eu tô trazendo de vários deputados que estão se manifestando em relação ao 14º salário, mesmo estando em recesso o Congresso. Eu tenho uma novidade referente a esse assunto, inclusive sobre a antecipação do 13º, que já estão colocando datas de antecipação para o 13º salário. Eu preciso explicar para vocês o que é isso, para você não ficar com dúvidas e você entender o que está acontecendo. Por isso que eu falo, fica até o final do vídeo, para você não perder informação. Mas antes, rapidinho, quero compartilhar com vocês sobre o BPC Loas. Tem alguém que é do BPC, que é do benefício de prestação continuada, que recebe um salário mínimo de benefício assistencial, porque é idoso ou pessoa com deficiência? Olha só, a comissão, ela aprovou o BPC para idoso e pessoa com deficiência com uma renda familiar de até meio salário mínimo. Atualmente, pessoal, a renda familiar mensal per capita para ter direito ao BPC Loas, o BPC Loas você não precisa ter contribuição com previdência, tá? Por isso que ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. E muitos idosos, pessoas de 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência de qualquer idade, recebem essa ajuda do governo, que equivale a um salário mínimo mensal. Mas para receber, ou você tem que ter 65 anos de idade ou mais, ou ser uma pessoa com deficiência. E a renda familiar para você ter esse benefício é de até 1/4 do salário mínimo, que hoje equivale a R$303 no salário corrigido a 1.212. E olha só, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da pessoa com deficiência, na Câmara dos Deputados, aprovou o projeto de lei que garante o acesso ao BPC pessoas com deficiência e idosos cuja renda seja inferior a meio salário mínimo e não só 1/4, né? Ou seja, R$600 você já receberia aí o valor do BPC se fosse R$600 per capita na sua família. O BPC, ele está previsto na lei, ele é um benefício de um salário mínimo às pessoas com deficiência e idosos que não têm condição de se sustentar ou serem sustentadas por sua família. E o projeto de lei é o 1832 de 2020, do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, e ele foi aprovado na forma do substitutivo do relator, que é o deputado Otávio Leite. Então, o texto, pessoal, ele está em caráter conclusivo, ele vai ser analisado pela Comissão de Seguridade Social e Família, a Comissão de Finanças e Tributação e a Constituição e Justiça, que é a CCJ. Depois que ele passar por essas 3 comissões, se ele for aprovado, analisado e aprovado em cada uma delas, ele vai para o Senado Federal e após do Senado, ele vai para o presidente Jair Bolsonaro. Então, quem aprova esse tipo de ajuda para as pessoas idosas e com deficiência tem que cobrar os deputados, os senadores, fazer parte dessa luta para que a gente consiga vencer essa batalha aqui, tá? Para fazer parte dessa luta, coloca aqui nos comentários, eu apoio o PL 1832 de 2020, todo mundo comentando aí nos comentários para dar relevância, porque o seu comentário ele é visto por todo o Brasil, né? O vídeo é público, todo mundo tem acesso e a gente consegue aí conversar com deputados, mostrar os resultados, mostrar o interesse de vocês. Então, se vocês comentam, todo mundo tá vendo. Se não comenta, a gente não consegue mostrar essa força toda que a gente precisa para poder conquistar benefícios, melhorias para vocês. Então é um projeto interessantíssimo, porque o presidente Jair Bolsonaro sancionou a partir desse mês de janeiro pagar também para quem tem renda mensal per capita de até meio salário mínimo BPC, mas tem algumas regrinhas, ou seja, não é só a renda.
você vai passar por uma análise, uma avaliação social e eles vão ficar eliminando do seu salário o que você tem de gasto com remédio. Então eles vão olhar outros fatores para poder avaliar se você tem direito ou não. E aí eles vão decidir. Agora, esse projeto, ele fala o seguinte: se você tem renda igual ou inferior a meio salário mínimo e tem 65 anos de idade ou mais, ou é pessoa com deficiência de qualquer idade, não interessa essa avaliação. Se você gasta do seu salário ali, do salário da sua família com remédio, alimentação, isso não importa. Você atendeu o critério da renda e da idade ou da deficiência, você vai entrar no benefício. Não essa palhaçada que o presidente aí assinou, que vai ficar, ter que olhar, você tem que prestar conta de tudo que você gasta no seu salário, que é um absurdo, né? Então, pessoal, é isso, tá bom? Eu apoio esse projeto, eu espero que vocês também, para que a gente possa vencer esse projeto dentro do Congresso, assim que eles voltarem de recesso. E olha só, pessoal, olha só! Uma mudança que pode acontecer no teto de gasto, inclusive pode bancar o 14º salário mais ainda nesse ano de 2022. Olha só essa matéria que saiu na UOL. Além da reforma trabalhista, o Partido dos Trabalhadores, o PT, ele diz que quer rever o teto de gastos e as privatizações, né? O líder nas pesquisas, segundo a UOL e o Datafolha, é o Lula, né? O Lula estaria na frente do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas para presidente nas eleições de 2022. E a indicação do PT de que pode imitar a Espanha e desfazer a reforma trabalhista no Brasil não é a única revisão de medida econômica que o partido discute adotar caso volte ao poder. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e importantes integrantes da legenda também avaliam atuar para reverter outras propostas que foram aprovadas no governo do Michel Temer e do presidente Jair Bolsonaro, como o programa de privatização de estatais, que pouco avançou, e o teto de gastos, que é a principal âncora fiscal da economia. E uma ala do partido defende incluir na lista do revogaço petista a autonomia do Banco Central, aprovado no ano passado pelo Congresso, mas essa discussão ainda está num estágio menos amadurecido, né? E aí, o que aconteceu, pessoal? Com base nessa mudança aí que eles querem chegar do teto de gastos, de reajustes, né? Isso daí pode fazer o presidente Jair Bolsonaro fazer alterações no orçamento. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro, na revisão ali do teto de gastos, né, que tem uma discussão, existe uma discussão dentro do Congresso que está bastante avançada. E o governo, ele avançou nessa regra no ano passado, né, ao mudar a forma de cálculo, abrindo margem para poder gastar mais esse ano. E o governo, ele deve coordenar um ambicioso plano de investimento público e privado, gerando empregos, né? E aí o Bolsonaro, ele tá pensando aí, segundo interlocutores do governo e até aqui o jornal, em mudar o teto de gasto. Ele pode ampliar esse teto de gastos mais ainda, ele pode abrir crédito extraordinário por causa da pandemia que já está aumentando, avançando, e isso é mais um fator a favor do 14º salário, porque se tudo isso está acontecendo e ele nessa briga política, né, nessa competição eleitoral, ele vai tentar fazer aí de tudo para poder vencer essas eleições, e dentro disso abre essa possibilidade, essa brecha dele aumentar o teto de gastos e também fazer aí a ampliação de crédito extraordinário. Vocês viram que o governo, o Bolsonaro, ele sancionou a lei que permite as emendas de deputados serem fora do teto de gastos. Então isso tá alargando mais ainda o orçamento. Vocês viram que quando é para eles aprovam em pleno momento de pandemia, em pleno início de ano, em pleno momento em que o Congresso tá de recesso, o Bolsonaro foi lá e sancionou a lei, para vocês verem que ele ainda tá sancionando, independente do Congresso estar ou não funcionando, né? E tudo isso abre margem para o 14º salário. É uma boa notícia, porque vocês sabem que o Congresso, ele tem um poder gigante quando ele quer fazer as coisas, né? Tanto que aquele projeto do IPI, que foi feito depois do 14º salário, foi aprovado na Comissão de Tributação, junto com o 14º, já virou lei. Ou seja, foi aprovado de 24/11, ele passou pela Comissão CCJ, passou pelo Senado, o Bolsonaro sancionou, virou lei. E o 14º salário, o Arthur Lira, junto com alguns deputados que são aliados do Bolsonaro, fizeram de tudo para segurar o projeto. Então a gente sabe que quando eles querem, eles fazem. E tem uma coisa rolando agora que é sobre a antecipação do 13º salário, tá?
A segunda notícia aqui, que muita gente também me perguntou, porque o 13º salário já existe bancos que estão liberando o pagamento, inclusive agora em janeiro. E por que que isso está acontecendo? Isso não é a antecipação do 13º salário dado pelo governo federal, tá, pessoal? Isso que as financeiras, os bancos estão ligando, te falando da antecipação que foi autorizado do 13º salário, é um empréstimo, ou seja, eles estão te oferecendo um empréstimo, que esse empréstimo ele é permitido com base na lei, mas você precisa ficar ciente, por quê? O banco te liga e fala assim, olha, o governo autorizou antecipar o 13º salário, então eu posso liberar ele na sua conta em até 24 horas. Vamos fazer então essa antecipação? Tá autorizado. Aí você vai na inocência e fala o quê? Tá bom, pode depositar na minha conta. Pessoal, isso é um empréstimo, até mesmo porque o governo não te pergunta se você quer ou não. O governo simplesmente deposita, ele simplesmente divulga a data e deposita e todo mundo fica sabendo. Então, se antecipar o 13º salário, igual fizeram ano passado, ano retrasado, eu vou trazer para vocês aqui no canal. Então, cuidado com essa antecipação do 13º, com essa data definida de antecipação que as financeiras e alguns bancos estão falando, porque isso é empréstimo. Se você não tiver interesse em empréstimo, não aceita, tá bom? Por enquanto, não tem oficialização do governo em antecipar o 13º. Existem especulações e que a gente vai trabalhar contra, porque a gente quer o 14º salário. Porque o 13º já é um direito de vocês e ele vai ser pago de qualquer forma no final do ano. O que a gente quer agora, que vocês recebam em março, é o 14º salário. E a gente vai trabalhar, a gente faz parte dessa luta para que vocês consigam ele. Então, a gente continua acompanhando as matérias, trazendo para vocês. Eu só peço que você compartilhe esse vídeo, senão muita gente vai cair nesse golpe das financeiras e vai acabar fazendo a antecipação do 13º, que é um empréstimo, depois paga um juros danado, porque não tem mensalidade, não compromete a sua margem social, porém, quando for cair o seu 13º salário, ele seja antecipado ou não, a data que ele cair na sua conta financeira vai pegar e vai cobrar ainda os juros do empréstimo que ela fez para você. Então, cuidado! 13º antecipado ainda não é oficial. Isso que estão antecipando, que já é oficial, que já estão fazendo, é empréstimo. E aí eles usam esse nome para ficar mais bonitinho e confundir a cabeça dos aposentados. Então, cuidado, eu tô aqui justamente para orientar vocês sobre essas coisas. Então, fique ligado no canal, se inscreva se não é inscrito, deixa o like, compartilha e fica ligado que eu volto a qualquer momento com mais informações.